Boa noite, irmãos. Hoje estamos iniciando mais um encontro sobre espiritualidade. É o nosso terceiro encontro. Eu sou o Fernando, da IPB de Chapecó, e esse é um trabalho da UPH de Chapecó, da Igreja Presbiteriana. Dando sequência a uma série de estudos que nós estamos fazendo sobre a oração do Pai Nosso. Eu gostaria que o pastor Jeremias, que está presente conosco, fizesse uma oração para o início do nosso terceiro encontro. Com você, pastor Jeremias. Então vamos orar? Senhor Deus, nós chegamos em Tua presença, agradecidos, Pai, por esse encontro que vamos tratar sobre espiritualidade. Que o Senhor esclareça e nos faça, Senhor, ser sensíveis à Tua palavra, para que nós possamos crescer em graça e também em conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que nós desejemos cada vez mais que o Teu reino em nós seja manifesto e através de nós. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Boa noite, Tiago. Boa Chegou noite, mais pessoal, um. tudo bem? Já entrou na gravação, Tiago. Já estamos gravando aqui, tá? Beleza. Certo. Então, pessoal, como eu estava falando, hoje é o nosso terceiro encontro. Nós vamos dar continuidade àquela série de estudos sobre a oração do Pai Nosso. E nos primeiros encontros nós falamos sobre a paternidade de Deus, como que nós nos tornamos filhos de Deus. Isso é exclusivo mediante a fé em Jesus Cristo. Evangelho de João. E no segundo encontro foi abordada a questão do santificar o nome de Deus ou glorificar o nome de Deus. E fizemos uma breve abordagem, bem sucinta, e foi levantado dois tópicos importantes na santificação ou glorificação do nome de Deus. Um deles é glorificamos o nome de Deus, santificamos o nome de Deus, crendo em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, porque essa é a vontade do Pai, e também obedecendo às Sagradas Escrituras, que também é a vontade do Pai. E agora nós caminhamos para a segunda petição dentro da oração do Pai Nosso, que é venha o teu reino. E depois iremos para a terceira petição, que é seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Porém, hoje nós vamos focar, nos concentrar nessa segunda petição, que venha o teu reino. E é curioso, Jesus ensinar aos discípulos a orar, e nessa oração ele colocar que devemos pedir ao Pai para que o reino de Deus venha sobre nós. Isso é bem pertinente. E até eu levanto aqui três questões que eu conto com a ajuda do pastor Jeremias para elucidá-las, que é a primeira questão para a nossa reflexão. Por que Jesus pregou e ensinou a orar sobre o reino? E no que consiste o reino de Deus? Essa seria a segunda questão. E uma terceira questão, um pouco mais ampla, o reino de Deus é visível aos nossos olhos? Quando vivemos a realidade do reino de Deus em nós, essa realidade, ela pode deixar algum reflexo positivo e visível na sociedade em que nós vivemos? O reino de Deus, ela é algo visível ou invisível? E se nós vivemos o reino de Deus, se nós invocamos o reino de Deus para nossas vidas, é porque há uma razão. Invocar o reino de Deus para nossas vidas é para que possamos viver o reino de Deus. Vivendo o reino de Deus, ele se torna visível ou não? São questões interessantes para se pensar. Uma breve anotação aqui que eu peguei de um teólogo reformado, que é o J. Packer, dá uma resposta bem sucinta, mas para o nosso estudo ele é bem interessante, que é por que Jesus pregou e ensinou a orar sobre o reino de Deus? E o Packer coloca o seguinte, o reino de Deus, ele não é um lugar, não se trata de um lugar, e sim de um relacionamento, ou seja, uma realidade redentora chamada de graça. A vinda desse reino depende de nossas orações? Essa é uma questão que eu coloco.
A vinda desse reino de Deus, que na visão do Jay Packer, não se trata de um lugar, não se trata de algo de um lugar que vem, mas sim se trata de um relacionamento. Esse reino de Deus seria um relacionamento de Deus conosco, mediante a fé em Cristo Jesus. Olhando aqui, a vinda desse reino depende de nós? Depende das nossas orações? Depende das nossas atitudes? É uma pergunta bem delicada de ser respondida. Eu entendo que não. Eu entendo que não, mas depois o pastor pode ponderar também. Não há nenhum problema se discordar, tá? A minha resposta não é uma resposta absoluta. Eu entendo que não, porque da mesma forma que a nossa existência não dependeu da nossa vontade, por exemplo, eu hoje existo e estou aqui, mas a minha existência, ela não dependeu da minha vontade a priori. Foram os meus pais que resolveram me ter. E hoje eu existo e estou aqui pela vontade deles. A mesma coisa, eu faço um paralelo em relação ao reino de Deus. O reino de Deus, ele virá. Ele já está e virá. E a sua vinda e a sua realidade independe da nossa oração ou da nossa obediência. Porque Deus fará cumprir a sua vontade, independente dos homens aceitarem ou não. E isso nós vamos ver ao longo dos textos que poderão ser trazidos aqui. Pastor Jeremias, você gostaria de fazer alguma ponderação em relação a essa questão do reino de Deus? Então, irmão Fernando, é interessante da questão do reino de Deus e do porquê Jesus ensinou a orar sobre o reino de Deus. Eu encontro até um texto bíblico que Paulo vai aludir um pouco a isso. Em Romanos capítulo 14, versículo 17, ele vai dizer que o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então aqui está expressado o reino de Deus em nós ou dentro de nós. Então essa é a expressão do reino de Deus. Neste sentido, quando diz venha o teu reino, é basicamente para que em nossa vida a expressão do reino de Deus seja algo a ser desejado e buscado, para depois em nós ou através de nós dê fruto. Então o reino dentro e depois o reino demonstrado através dos filhos de Deus. E isso tem a ver, tá na mesma ideia de Lucas 17, 21, né? Que o reino de Deus, algumas traduções dizem já está próximo, ou está próximo de vós, ou está entre vós, e esse entre vós é, na verdade, intra, ou seja, dentro. O reino está dentro de vocês, na proposta de Lucas do 17, 21, né? Que tem a ver com o significado do nome apresentado a Jesus Cristo, que seria Emanuel, né? Emanuel significa Deus conosco. A segunda questão que eu havia levantado para a nossa reflexão é no que consiste o reino dos céus que Jesus anunciou? No que ele iria consistir? Para isso, eu recomendaria a vocês, posteriormente, vocês poderiam estar lendo Mateus capítulo 5, do versículo 1 ao 11, que é o Sermão do Monte, onde ali estão as bem-aventuranças. Numa relação rápida que eu fiz, essas bem-aventuranças consistem no quê? Bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. Os pobres de espírito, porque esses herdarão o reino. Os humildes, bem-aventurados são os humildes. Bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. E bem-aventurados misericordiosos, então a misericórdia é um elemento importante. Bem-aventurados puros de coração. Essa palavra, essa ideia aqui de puros de coração, remete a uma ideia de santidade. Os bem-aventurados são os pacificadores. E, por fim, bem-aventurado aqueles que sofreram a injustiça por causa do nome de Jesus, aqueles que foram perseguidos por causa do nome de Jesus Cristo. Essa relação das bem-aventuranças, essa relação nos remete a uma ideia de uma espécie de introdução do que vai ter, do que consiste nas pessoas que compõem o reino de Deus. E traz, de certa forma, essa relação, ela não deixa de ser aquilo que
o evangelho, aquilo que Cristo produz em nós, porque a palavra de Deus é como se andássemos sempre voltando ao evangelho de João, né? Aquele que está na palavra e a palavra está nele, eu e o Pai viremos e faremos morada nessa pessoa. Então, a ideia aqui é de união em Cristo. E essa união nossa em Cristo, ela se dá por meio da palavra de Deus. E o que a palavra de Deus vai produzir em nós, o que Jesus Cristo vai produzir em nós, são essa relação aqui. Pelo menos é o que deve produzir, é essa relação de pessoas que amam a Deus, que buscam a Deus, que são humildes na relação um com os outros, que acho que seria uma coisa muito importante. Acho não, tenho certeza, é algo muito importante. A fome e sede de justiça. Essa seria bem polêmica se olhar para o nosso país hoje e discutir justiça, em que molde, né? Em que sentido, daria uma discussão bem longa e bem acalorada até, porque justiça envolve poder político e poder judiciário, e aí vai ter vários aspectos de justiça. Porém, uma coisa é sabida no direito, para quem estudar o assunto, é que nenhum juiz poderá fazer justiça ou julgar uma sentença sem o conhecimento da verdade dos fatos. Ou seja, uma sentença justa só é alcançada com a devida aplicação legal, mediante o conhecer da verdade dos fatos. E isso me deixa muito tranquilo. Apesar das pessoas poderem mentir para o juiz, quando o juiz é Deus, mentira nenhuma irá colar, né? Deus sabe toda a verdade. Por isso que ele é o verdadeiro juiz e o mais apto de todos a fazer justiça. E essa justiça, ela está na mão dele. A justiça dele não vai falhar. Só que ela pode se desdobrar de muitas formas. No aqui e agora, e depois lá no dia do juízo do Senhor, né? Os bem-aventurados pacificadores também. Enfim, a lista é longa. E são frutos maravilhosos que podemos desfrutá-los aqui, numa espécie de deleite das coisas do reino de Deus. E isso é bem interessante. Pastor, você quer fazer alguma recomendação, alguma colocação em relação ao que consiste no reino de Deus? Quer agregar mais alguma coisa? Então, Fernando, quando você falava aí sobre o Sermão do Monte, e é interessante porque aqui nós temos a descrição do fruto cristão, ou seja, da ação do Espírito Santo na vida da pessoa, fazendo com que ela ame viver para Deus e nessa questão ela vai gerar frutos, né? E esses frutos se desdobram aqui, onde você leu, de forma pessoal, ou seja, o reino de Deus em mim, e de forma ética. Então, através do reino de Deus em mim, meu relacionamento com os outros. Então, meu relacionamento na vertical com Deus e meu relacionamento na horizontal com os outros. Na expressão do reino de Deus comigo, minha relação com Ele, e na expansão do reino de Deus, meu testemunho vital. Aí é que tem uma questão que eu também lembrei, do Salmo 1, que ele também vai fazer uma comparação, quando ele vai dizer que bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor e nesta lei medita de dia e de noite. Olha o prazer, o deleite na palavra de Deus. E aqui ele ainda vai dizer: o justo, esse que tem seu prazer na lei do Senhor, é como uma árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folha não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. E ainda ele vai dizer, quando você estava falando sobre juízo, é importante ressaltar que o testemunho cristão, que vai desdobrar ali na bem-aventurança e também aqui no Salmo 1, vai nos
nos ensinar que o testemunho cristão ele impacta a sociedade. Assim como você está falando do direito, e o direito ocidental ele deve muito ao direito romano. E o direito romano ele foi influenciado pela fé cristã, tanto que Justiniano reformou o antigo Código de Justiça romano, o antigo Código Romano de Justiça, a ponto do código reformado por ele ser chamado de Código de Justiça, ou Código Romano Justinianeu. Né? Tamanho impacto da fé cristã posterior, ou seja, a partir já do período apostólico em diante. Excelente, Onde pastor. ele vai ressaltar que se existe justiça, existe um princípio norteador da justiça, e esse é Deus. E diante de Deus, como você falou, os fatos ficam patentes, né? Eu fiz a menção de que para se chegar na justiça é necessária a verdade. A justiça é uma coisa que depende da verdade. No caso, a justiça dos homens. Para um juiz humano dar uma sentença justa, ele tem que aplicar corretamente a lei, mas ele tem que conhecer a verdade dos fatos. E é nesse momento que entra a mentira, a ocultação, e dificulta tudo para a vida do juiz. Porém, Deus não tem essa dificuldade, ele já sabe toda a verdade. Então, não há como ocultar algo de Deus, e a justiça vindo dele é certa, é garantida. Só que essa seria uma justiça no aspecto retributivo. Porém, quando olhamos para Deus e pensamos em justiça, o cristão logo já entende que já foi feita uma justiça. Tem uma justiça futura, a do juízo, da ira do Senhor. Mas já teve uma justiça feita no passado. E vocês já sabem do que eu estou falando, né? Quando Jesus é crucificado, ali ele atende às exigências da lei judaica. Ali, a crucificação de Cristo. Não foi pelo poder romano ou pela maldade dos judeus. Não, foi pela vontade do Pai. Isaías deixa isso claro. E Jesus também deixa isso claro. Ele entrega a sua vida voluntariamente para ser sacrificado em prol de nós, em prol daqueles que creram nele. E o sacrifício dele é o sacrifício verdadeiro. Todos os outros sacrifícios feitos antes na lei judaica, eles eram uma fumaça, uma representação do sacrifício maior que viria depois. O sacrifício maior, último e derradeiro, o verdadeiro sacrifício, foi o de Cristo. Então, em Cristo, na cruz, foi feito justiça. Ali foi atendido à exigência de Deus. Essa é a justiça que cai sobre nós. Quando Deus Santo, Todo-Poderoso, olha e nos vê, ele nos vê justificados. Não que nós sejamos bons ou justos de fato, mas porque o sangue de Cristo, que é bom, justo e verdadeiro, nos cobre. E temos acesso ao Pai. Inclusive, isso foi ponto no nosso primeiro encontro, acerca da paternidade. Hoje eu posso dobrar os meus joelhos, falar com Deus em nome de Jesus Cristo e ter acesso a Deus numa vida de oração, graças a Jesus Cristo. Coisa que não seria possível anteriormente. Cristo é quem religa o homem a Deus. O pecado de Adão, ele rompe a ligação do homem com Deus. E em Cristo, essa ligação é restaurada. Nós temos hoje acesso a Deus novamente por meio de Jesus Cristo. E aí onde se conclui a ideia de que Jesus ele é também, não só o sacrifício, mas ele é também o sacerdote, o mediador, aquele que nos traz de volta paz com Deus. Isso é muito interessante. Caminhando para a nossa última questão, o reino de Deus é visível? Quando vivemos a realidade do reino de Deus entre nós, essa realidade pode deixar algum reflexo positivo e visível na sociedade em que nós vivemos? Interessante que em Lucas 17:20, Jesus responde aos fariseus: o reino de Deus, ele não vem em aparência exterior, mas ele está entre vós, ou seja, ele está em vós.
O reino de Deus já habita em nós. Mas esse reino de Deus, que é invisível, de certa forma, ele não pode ser visto em algum aspecto? E isso é bem interessante para a reflexão dos irmãos. Pastor, você tem alguma ponderação para fazer acerca dessa parte do visível e invisível, do reino que já está e ainda não está? Então, irmão Fernando, essa é a tensão do já e do ainda não, né? O reino de Deus, ele está entre nós, mas ainda não da forma como ele vai ser completo na volta de Cristo. Então, quando nós vemos a questão do reino, a manifestação do reino de Deus, o reino de Deus, ele, como diz Lucas, ele vai tratar da questão do cristão, da sua vida com Deus, onde o reino de Deus é paz, alegria e justiça no Espírito Santo. Nisso demonstra o viver do cristão na sociedade e ali nas bem-aventuranças. E a vida do cristão, ela é tão impactante que durante a história do cristianismo, nós vamos ver que o próprio Tácito, ele vai falar sobre a pessoa de Cristo de forma como os próprios romanos viram Cristo nos cristãos. E também Suetônio vai falar no livro A Vida dos 12 Césares, se eu não estou enganado, sobre o tumulto que havia em Roma, os tumultos que havia em Roma, pela tensão dos judeus e dos cristãos. Ou seja, os cristãos sendo perseguidos por judeus, e isso levou Roma a tomar providências. Então, nessa questão, o reino de Deus, através do testemunho cristão, ele teve uma repercussão social e uma repercussão muito forte, a ponto desta repercussão do reino de Deus na vida dos cristãos fazer com que a sociedade fosse remodelada conforme o evangelho avançava. Por exemplo, no início da era cristã, os jogos romanos seriam os gladiadores, as lutas de gladiadores, elas tiveram fim por causa dos cristãos, que eram fortemente contra. O assassinato de crianças teve fim porque o cristianismo sempre priorizou a preservação da vida desde o ventre. Não é exclusivo do cristianismo. O judaísmo já prevê isso, o próprio livro de Êxodo fala, né? E também Levítico. Porém, o cristianismo levou isso a um âmbito de que o reino de Deus, ele avança à medida que a fé da pessoa, a fé dos cristãos, vai sendo anunciada e compartilhada. Não é somente a folha, a aparência, mas é também o fruto, né? Não é uma figueira, mas é uma árvore plantada junto a um ribeiro, e foi plantada por Deus, através do evangelho que é pregado, que é crido, e então o cristão demonstra essa fé na sociedade. Excelente, Não sei pastor. se eu me fiz entender. Sim, perfeitamente. E até é bom, você fez eu lembrar de uma questão bem relevante, que nessa Roma antiga, quando tinha-se uma criança e essa criança não era desejada, um recém-nascido não desejado, era costume abandonar a criança na floresta para que a deusa Diana cuidasse. Ou seja, praticamente se entregava, se largava uma criança recém-nascida no meio do mato, e as feras iriam devorar essa criança. Essa era a realidade do que de fato iria acontecer. Porém, o que aconteceu ao longo do tempo, muitos cristãos circulavam nas regiões onde era de costume abandonar as crianças e resgatavam esses bebês rejeitados, abandonados, e os criavam. E tem um historiador romano que menciona isso. Agora eu não lembro qual deles exatamente, mas sim, isso é uma menção de um historiador romano. Não sei se foi... Agora eu não consigo recordar o nome, mas foi um escritor romano que cita isso, essa conduta cristã, de ir no mato e resgatar as crianças que eram, os bebês que eram abandonados lá.
mencionando, dando uma clara distinção, né, do amor cristão pelo próximo, pelo semelhante. Ou seja, essa transformação do reino em nós, e como o pastor bem colocou, dos cristãos lá do período dos gladiadores, da Roma Antiga, não era só uma fé de aparência e belos discursos. Era uma fé que tinha, sim, um discurso, mas era uma fé que era vivida e que foi defendida com a vida, com muito empenho, com sacrifício. E eles não temiam os decretos dos imperadores. Eles mesmo assim, eles seguiam o que foi ensinado pela igreja, o que foi ensinado por Cristo. Independente se o imperador gostou ou não, nós vamos seguir vivendo e obedecendo a Cristo. E isso impactou, ou seja, não era só uma estética da religião, um discurso bonito em que a prática de vida não condizia. Pelo contrário, havia um discurso cristão muito forte e um empenho mais forte ainda para se viver esse discurso, para se ter uma fé viva. Essa fé viva, essa vida empenhada no evangelho, é um aspecto do reino que é visível, entendendo que o reino de Deus está próximo de vós, ele está entre vós, ele está em vós. Então, esse reino seria o Cristo em nós, e nós vivendo a vontade de Cristo. Isso já nos leva também à terceira petição da oração do Pai Nosso, né? Que é, seja feita a vontade de Deus, assim na terra como é feita no céu. Mas daí nós não vamos entrar nisso agora, vai ficar para o próximo encontro, né? Já estamos encaminhando para o final, e tem um ponto que eu gostaria de salientar aqui com os irmãos, que se existe um reino, então deve existir um rei. Isso é uma questão lógica, né? Se existe um reino, quem é o rei desse reino? Se olharmos, eu fiz uma seleção de versículos em ordem, e claro, os irmãos sabem que o rei é Jesus Cristo. Mas o Salmo 24, do 8 ao 10, diz: quem é este rei da glória? Quem é o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra? Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas. A entrada, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Interessante, se há um rei glorioso, para ser glorioso, tem que ser um rei vencedor. Se tem um reino, tem um rei. Se esse rei é glorioso, para ser glorioso tem que ser um rei vencedor. Apocalipse 17, 14, capítulo 17, versículo 14. Combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. E claro, Cristo também venceu o mundo e a morte na cruz. Então, esse Rei glorioso é vencedor, e será vencedor, ou é eternamente vencedor. E para vencer, precisa de poder. Convenhamos, um rei fraco não vence batalha alguma. O nosso rei, que é glorioso, poderoso e vencedor, diz em Mateus, capítulo 28, versículo 18, que é-me dado todo o poder, tanto nos céus como na terra. Isso é Jesus. No final do Evangelho de Mateus, Jesus faz esse discurso aos discípulos e diz: todo o poder me foi dado, tanto nos céus quanto na terra. E não restam dúvidas que Jesus é o rei esperado. Nisso, podemos até estar lendo, ou vocês podem ler, naquele diálogo que há entre Jesus e Pilatos. Eu selecionei o Evangelho de João, capítulo 18, 36 ao 37. Naquela conversa que Jesus tem com Pilatos, que é feita, que Jesus responde a Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus servos lutariam por mim para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhes, pois, Pilatos: logo tu és rei. Jesus respondeu: tu dizes que sou rei.
Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Aqui a gente tem uma relação interessante. Quando nessa conversa de Pilatos com Jesus, é questionado se Jesus é rei ou não. E Jesus deixa claro no texto que para isso ele veio ao mundo. Ele veio ao mundo para isso, para ser rei. E ele é rei. E acredito que muitos de vocês já devem ter ouvido uma piadinha de incrédulo que é: se Jesus voltasse hoje, ele seria crucificado de novo. Eu fico com um pouco de pena das pessoas que dizem isso, porque eles não conhecem as Escrituras. Eles não conhecem o aspecto duplo de Cristo. Eles não entendem que o Cristo veio na forma de servo sofredor, chamado de cordeiro mudo, para atender à exigência do Pai, e entregou a sua vida como um cordeiro sem reclamar na cruz. Esse Cristo que veio à primeira vinda, ele vem como um cordeiro mudo, e tudo isso é vontade de Deus, tudo isso é vontade do Pai. Ele vem e se entrega por nós. Então, o Cristo que é crucificado é o Cordeiro de Deus. Mas agora nós anunciamos como igreja esse reino que inicia com a cruz de Cristo, a volta de Cristo. Só que tem um porém. Na primeira vinda ele é o cordeiro. Na volta, na segunda vinda, ele não deixou de ser o cordeiro, mas ele é agora o leão. Ele é o rei conquistador. Se na primeira vinda ele é o servo sofredor, que vem para se submeter à vontade do Pai, fazer a vontade do Pai, e morrer na cruz por nós para nos salvar, na segunda vinda ele é o rei glorioso, aquele que é glorificado, que glorificou o Pai e recebeu a glória de volta. Ele volta em poder. Jesus, na segunda vinda, ele não vai perguntar se vão, vocês querem que eu governe? Não, ele não vai pedir licença. Ele não vai perguntar a opinião dos reis do mundo. Ele é o Senhor do mundo. Ele virá com o seu poder, com aquele poder que ele disse que tinha em Mateus. Ou seja, simplesmente todo o poder. Quem poderá resisti-lo? E aí João já diz a nota em Apocalipse: vão combatê-lo, mas serão derrotados. Irmãos, com isso encerramos o nosso encontro. Eu gostaria que alguém fizesse uma oração de encerramento. Não sei se o Tiago Joner está disponível, ou qualquer coisa, o pastor também pode fazer essa oração de encerramento, para mim estar encerrando a gravação. Estou na outra reunião, Fernando, também. Tudo bem. Pastor Jeremias, você poderia fazer uma oração de encerramento para nós? Sim. Então vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse momento que o Senhor nos deu de podermos crescer no conhecimento pela vida do irmão Fernando, que tem preparado esses momentos especiais de reflexão e de espiritualidade, estudando, Senhor, sobre as petições importantes. E hoje, venha o teu reino. Obrigado, porque nós aprendemos ainda mais sobre a pessoa do nosso amado Jesus, nosso Salvador, que veio como sacerdote para satisfazer a exigência legal para o perdão dos nossos pecados, sendo também a oferta final, cabal, para o perdão dos nossos pecados, satisfazendo a justiça perfeita de Deus, sendo também profeta e rei. Obrigado, Senhor, porque em toda a Escritura nós vemos estas facetas de Cristo como sacerdote, como profeta, como rei e também como a oferta pelo pecado. Obrigado, porque na primeira vinda nós vimos o Cristo crucificado, oferta pelos pecados e sacerdote em nosso favor. Mas esperamos a vinda segunda de Jesus, quando, como Rei perfeito, virá, como diz Apocalipse,
que Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E almejamos o momento de ver o reino de Deus completamente e, como salmista, ver o Rei da Glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém.